Olá, pessoal do Turismo S.A., tudo bem com vocês? Eu sou a Goimar Dantas, jornalista, roteirista e escritora. Eu fui convidada pelo pessoal do site Turismo S.A. para vir até aqui dar algumas dicas de como incentivar a leitura com as crianças nesse período de quarentena aí que todo mundo está em casa, não é? Eu sou autora de um livro chamado A Arte de Criar Leitores, Reflexões e Dicas para uma Mediação Eficaz, publicado em 2019 pela editora Senac São Paulo. E nesse livro a gente tem, dentre outras coisas, um capítulo só com dicas para como incentivar a leitura dentro de casa, na sala de aula, nas bibliotecas. Então, eu te convido para essa conversa gostosa que a gente vai ter aqui. Olha só, a gente pode começar apresentando o livro para a criança. E de que jeito? Mostrando capa, contracapa, nome do autor, lendo o texto de contracapa. Nas orelhas do livro, caso o livro tenha orelhas, alguns não têm, a gente tem informações sobre o autor do livro, os autores, os ilustradores. A gente tem que apresentar o nome da editora para a criança. Então, assim, comece apresentando o objeto livro, que é tão fascinante sempre, né? Tem gente que adora cheirar livro. Enfim, a criança tem que se habituar a desenvolver esse gosto pela leitura e pelo objeto livro em si. Tá aí um primeiro ponto. Então, a gente pode começar lendo as histórias para as crianças, preocupado um pouquinho com a entonação. Vamos ter uma voz firme, uma voz legal, uma voz que possa, por exemplo, estar disponível para imitar, para tentar criar vozes para personagens das histórias, animais, meninos, meninas, príncipes, princesas, bruxas. Vamos tentar dar ainda mais vida para a história que já está sendo narrada nesse livro que você vai apresentar para as crianças. Além da entonação, a gente tem que ter em mente sempre que a gente não tem que ler para a criança, né? A gente lê com a criança. A leitura, a mediação de leitura, então, é uma dança ritmada, gostosa. A gente tem que estar muito presente naquela história. Vamos tirar 15, 20, 30 minutos do dia para ler com as crianças. Pode ser antes de dormir. É super importante esse tempo para a criança criar esse vínculo com o pai, com a mãe, com o avô, com a avó, com a tia, com o tio, com quem esteja dentro de casa com ela. Eu garanto para vocês que esses são momentos que ela vai levar na memória para sempre, jamais serão esquecidos. Ela pode não lembrar das histórias que você narrava para ela, mas ela vai lembrar daquele ambiente gostoso, daquela troca, daquele cuidado, daquele carinho. Então, a leitura cotidiana com as crianças é o que você pode deixar, uma das melhores heranças que você pode dar para os seus filhos, pode deixar para os seus filhos. Então, a gente já falou da entonação, da apresentação do livro como objeto. O que mais que a gente pode fazer para estimular a leitura? Vamos lembrar que a criança tem que participar. No final, pergunte a ela o que ela achou da história, se ela se colocou no lugar dos personagens, se ela sentiu medo, se ela sonhou, se foi uma coisa que fez bem a ela. E se ela não gostou da história, não tem nenhum problema, tá? A gente está começando a formar um leitor e ele tem que ter discernimento, ele tem que ter posicionamento crítico. Pergunte então, por que ele não gostou da história? Às vezes ele não curtiu a história em si, às vezes ele não gostou de algum personagem, dos cenários, enfim. Vamos construindo aí essa habilidade nessa criança. A gente pode, por exemplo, falar dos livros que você gostava quando era criança também. Essa é uma forma de introduzir, de levar a literatura para dentro da sua família, né? No café, no almoço, na janta. Fale de livros. Quais os autores que você gostava quando criança e quais os que você gosta agora? Porque comece então a construir junto com seus filhos, né, junto com quem está dentro da sua casa, esse momento gostoso de falar de livros. Outra coisa legal também, além de falar dos autores que você gosta, é você começar a se educar em relação aos livros infantis que estão sendo lançados hoje, os autores brasileiros, os autores nacionais que são maravilhosos, muito premiados. Comece a seguir Instagrams literários, né, páginas no Facebook que falam de livros para as crianças, canais no YouTube. Procure entrar nos sites dos muitos clubes de assinatura de livros infantis que nós temos hoje no Brasil e aprenda com eles. Não que você precise assiná-los, veja bem, seria ótimo. Porém, já tem uma curadoria ali dentro, né? As crianças recebem mensalmente livros, mas veja, ali você tem vídeos com dicas de mediação de leitura, como essas que eu estou dando para vocês, narração de histórias, e a gente tem muitos canais de contadores de histórias também. Então você tem um universo aí que você pode oferecer para você mesmo e para os seus filhos nesse estímulo à leitura. Construa uma biblioteca dentro de casa para ele. Se já tem, vai lá e organiza junto com ele. Faça desse momento um momento de prazer entre você e o seu filho, tá bom? Espero que você tenha gostado das dicas e é isso aí. Um beijo e até a próxima.